Vai fazer o concurso nacional unificado e se inscreveu para os cargos do Bloco 4? Então não deixe de estudar sobre trabalho e sociedade. No concurso nacional unificado, há diversos conteúdos que têm como base as teorias das ciências humanas e sociais aplicadas. No Bloco 4, denominado Trabalho e Saúde do Servidor, temos um tópico sobre sociologia e psicologia aplicadas ao trabalho, que está presente na parte de conhecimentos específicos. O trabalho para a sociologia é um tema fundamental para a compreensão das relações sociais. Podemos citar alguns teóricos clássicos, como, por exemplo, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, para falar de diferentes perspectivas sobre o tema trabalho e sociedade. Para Karl Marx, o trabalho nas sociedades capitalistas é marcado pela chamada luta de classes. Já para Emile Durkheim, a mesma divisão do trabalho, que para Marx gera conflitos, para ele gera novas formas de solidariedade social. E com Max Weber, teremos uma visão sobre o mundo do trabalho mais voltada para seus aspectos culturais, como, por exemplo, a influência do protestantismo para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Nesta aula, eu vou te ajudar a ter uma noção geral sobre como a sociologia aborda o tema trabalho e sociedade, citando os clássicos e também tendo em vista alguns conteúdos cobrados no edital do Bloco 4 do CNU. Quer entender melhor esse assunto? Então continue nessa aula, deixe seu like aqui no vídeo e, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas postagens. Confira também o cronograma que eu deixei aqui na descrição do vídeo das demais aulas que eu já produzi para o Concurso Nacional Unificado. E não esquece de ativar as notificações para ser avisado sempre que novos conteúdos forem postados aqui no canal. Como eu disse no início desse vídeo, no conteúdo programático do edital do Bloco 4, a gente tem um tópico que é chamado Sociologia e Psicologia aplicadas ao trabalho. Esse tópico é bastante extenso e o objetivo dessa aula é abordar alguns temas que são mais voltados para as noções básicas de sociologia sobre trabalho e sociedade. Sendo assim, a gente vai se deter mais nos dois primeiros subtópicos deste tema lá no edital. E no slide vou destacar aqui quais são esses assuntos que eu vou abordar durante a aula. Então, dentro do edital, dos diversos assuntos sobre sociologia e psicologia aplicadas ao trabalho, nós vamos nos deter nessa aula a dois destes assuntos. O 1 é a sociologia do trabalho e o seu objeto de estudo. E o 2 são as fases históricas iniciais da industrialização. Os demais assuntos que são abordados no edital, a gente não vai discutir nessa aula, mas você pode ter certeza que essas noções que eu vou apresentar para você sobre esses dois primeiros subtópicos vão te dar uma base muito bacana sobre o trabalho para a sociologia. Então acompanhe até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que estes temas que eu vou trabalhar aqui com vocês, esses conceitos, vão te ajudar bastante a ter uma ideia básica sobre esse assunto, ok? Então vamos começar com a sociologia do trabalho e o seu objeto de estudo. Então, para apresentar esses conceitos para você nessa aula, eu utilizei algumas referências entre livro e artigos, e caso você queira se aprofundar um pouco mais, é só conferir na descrição do vídeo os links dessas referências, os nomes do livro que eu utilizei, para que você possa, ler um pouco mais sobre esses assuntos, ok? Então, voltando para a compreensão do conceito de trabalho para a sociologia, dessa categoria, a gente pode dizer que o conceito de trabalho assume diferentes significados ao longo da história. Então, na Grécia Antiga, o trabalho braçal era associado à escravidão. Os romanos, por sua vez, associavam os escravos aos objetos de trabalho. Na Europa medieval, a visão negativa do trabalho foi sustentada, inclusive pelo pensamento religioso da época, especialmente o católico. Nesse caso, o trabalho braçal ele era visto como o oposto à contemplação e à elevação espiritual, pois essas tarefas de contemplação e de elevação, elas não exigiam, esse serviço mais físico, e sim questões mais intelectuais. Então, a divisão entre o que é trabalho intelectual e o que é um trabalho não intelectual, um trabalho braçal, marcou, então, a visão negativa que se tinha sobre o tema trabalho, principalmente na Europa medieval.
Na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, algumas transformações aconteceram e principalmente essa visão negativa do trabalho, que antes era visto como algo repugnante, passa a ser algo que vai dignificar o humano. E aí, quando a gente for falar de Weber, você vai entender um pouco melhor as questões culturais envolvidas nessa nova perspectiva, nessa nova percepção sobre o trabalho na sociedade. Então, para além dessa questão histórica, e claro, sem deixar de considerar em nenhum momento, né, todo esse contexto histórico, em que momento nós estamos falando de trabalho, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, o trabalho é o conjunto de atividades por meio das quais o ser humano cria as condições para a sua sobrevivência. Sendo assim, independente da forma como ele é visto, a gente pode dizer que o trabalho ele é indispensável para a vida dos indivíduos, por isso é uma categoria tão fundamental para entender as relações sociais. Quando a gente fala de trabalho no pensamento sociológico, a gente não pode deixar de citar os pensadores clássicos Karl Marx, Durkheim e Weber. Então, nós vamos apresentar de forma bem breve algumas ideias desses autores, para que você tenha novamente uma introdução ao tema trabalho e sociedade, que é o objetivo dessa aula, é introduzir este assunto, principalmente para você que não é da área de ciências humanas ou que nunca fez um curso na área de ciências sociais. Então, é uma aula um pouco conceitual para que você possa ter uma ideia básica, uma introdução, ok? Então, primeiramente, nós vamos falar do Karl Marx e da divisão social do trabalho para este autor. Então, o Karl Marx, dos três autores que eu vou citar aqui, dos clássicos, ele é o que tem uma perspectiva mais crítica. Ele vai enxergar, então, a classe social como a posição do indivíduo no processo produtivo e uma luta de classes, então, ela acontece dentro desse processo produtivo. Dentro do capitalismo, para Karl Marx, há uma exploração do trabalho por três principais mecanismos, né? Ele vai falar de várias coisas, mas a gente pode resumir aí três coisas que são fundamentais para entender por que ele tem essa visão crítica e o que ele está chamando de exploração do trabalho na sociedade capitalista. Uma é a expropriação dos meios de produção. O que é isso? O trabalhador, no modo de produção capitalista, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, ele vai perder a posse dos meios de produção. Ele só vai ter sua força de trabalho. Se antes ele tinha, né, ele possuía os meios de produção, agora ele não tem mais essa posse, ele foi expropriado desses meios de produção. Eu vou explicar um pouco melhor sobre o que é o capitalismo e sobre o que é meio de produção mais para frente ainda nessa aula, então não pare de assistir, não deixe de acompanhar, tá bom? Outra questão é a alienação. No processo produtivo capitalista, o indivíduo ele fica alienado do processo. Eu vou explicar um pouquinho também mais para frente. E a mais-valia, que é o mecanismo principal de exploração do trabalhador, na perspectiva de que a parte do resultado desse trabalho, ela não fica, né, a maior parte, não fica com o trabalhador, e sim com o dono dos meios de produção, que no caso dessa luta de classes aí é o dono da fábrica, né? Então é importante dizer que essa teoria marxista, ao longo do tempo, ela vai sofrendo uma série de novas interpretações. É importante contextualizar o surgimento dessa teoria marxista dentro do início do capitalismo, né, industrial, dentro, né, da questão da fábrica, e todos os desdobramentos que vão acontecer depois. A gente vai falar um pouquinho nessa aula, mas é muita coisa, não dá para a gente resumir em pouco tempo, ok? Então, para Marx, a divisão da sociedade em classes, ela é definida pela posição que o indivíduo ocupa. Então, no capitalismo industrial, para esse autor, há duas principais classes. Uma é a burguesia, que é formada pelos proprietários dos meios de produção. Quais são esses meios de produção? As máquinas, as ferramentas, as matérias-primas. E o proletariado, que detém apenas a sua força de trabalho, e ele vai vender essa força de trabalho ao burguês. Então, para o Karl Marx, a exploração começa, então, quando esse trabalhador ele não possui os meios de produção. E com a ascensão do capitalismo, ele passa a ser obrigado a vender a sua força de trabalho. Nas sociedades capitalistas,
o trabalho ele é empregado para produzir um objeto com valor de troca, destinado à venda, né, uma mercadoria. Como a mercadoria ela é propriedade do burguês, o que sobra, né, o excedente econômico, o lucro que esse burguês tem, também fica com o burguês e não com quem produziu essa mercadoria. Além desse lucro ficar com o burguês, com o proprietário dos meios de produção, a própria divisão do trabalho na sociedade capitalista, a forma como esse trabalho é dividido, especialmente considerando o contexto do início do capitalismo, né, da Revolução Industrial, né, do capitalismo industrial, a gente vai ver então o trabalhador fazendo tarefas repetitivas, uma pequena parte daquela tarefa, e sem ter a noção do que está acontecendo no restante das etapas do processo produtivo, além de também não perceber toda essa exploração, toda essa expropriação. Então, ele vai chamar esse processo dessa falta de conhecimento de como acontece, né, todo o processo produtivo, de como que essa exploração acontece, de alienação. Então, o trabalhador ele não vai reconhecer como seus o resultado do próprio trabalho que ele desempenha. E aí, nesse sentido, eu trouxe para vocês aqui uma charge muito interessante, que ao mesmo tempo que ela mostra esse processo de alienação segundo a perspectiva do Karl Marx, ela também mostra a última questão, né, que ele vai dizer como algo, um fator de exploração do trabalhador, que é o que ele chama de mais-valia. Então, o contexto dessa historinha vai mostrar para a gente o que é, mais ou menos, na perspectiva do Karl Marx, a mais-valia. Então, a gente tem aí uma pessoa que pergunta para outra assim: o que você disse a este homem? A pessoa respondeu: para que trabalhe mais depressa. Onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele? Vendo a mercadoria, ué. Quanto lhe paga? R$ 30 por dia de trabalho. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a R$ 150. Então, na verdade, ele quem lhe paga R$ 120 por dia para que você o diga para trabalhar mais depressa. Shhh, fala baixo, ele pode escutar. Então, a mais-valia é, segundo Karl Marx, esse principal mecanismo utilizado pelos donos do meio de produção para obter o lucro. Né? Esse excedente do que sobra da produção vai para o dono dos meios de produção. Então, essa mais-valia, na perspectiva de Marx, contribui para sacramentar, vamos dizer assim, essa exploração do trabalho e essa falta de posse dos trabalhadores do resultado do seu próprio trabalho. Então, há duas formas, segundo Karl Marx, de produzir a mais-valia. Uma que ele vai chamar de absoluta, que ela está relacionada ao aumento das horas trabalhadas pelo trabalhador. E a mais-valia relativa, que quando você incorpora alguma tecnologia, alguma forma de organização, que aumenta a produtividade, consequentemente aumenta o lucro, mas, entretanto, não aumenta as horas de trabalho e nenhuma nem outra vai aumentar os ganhos do trabalhador. Ele vai trabalhar mais, ele pode até ganhar um salário, talvez, a hora extra, mas o tanto que ele vai produzir tipo assim, o tanto que ele vai ganhar não vai corresponder ao tanto de lucro que ele vai produzir. Então, todo esse processo, é importante lembrar desse contexto, né, do início da Revolução Industrial, de como que isso acontecia. É claro que isso vai tendo outros desdobramentos, mas a essência dessa exploração, se a gente for fazer uma análise crítica do capitalismo ainda hoje, ela ainda existe, ok? Então, partindo para uma perspectiva diferente, apresentei essa perspectiva mais clássica, mais crítica, eu vou apresentar agora a perspectiva do Emile Durkheim. Ao contrário dessa visão crítica do Karl Marx, o Durkheim ele vai olhar para a sociedade, ele vai tentar entender, então, o funcionamento dessa sociedade. Então, quando o Karl Marx olha, ele olha com a perspectiva das relações de poder, da luta de classe, uma perspectiva do conflito. O Durkheim ele vai olhar assim, como que isso faz para funcionar, né? Como que a sociedade funciona? E aí ele vai dizer o seguinte: a divisão social do trabalho, ela vai gerar nas sociedades mais complexas, as sociedades capitalistas, uma coesão e uma solidariedade social. Então, ele vai dizer que quanto mais esse trabalho está dividido, quanto mais especialista, né, a gente é,
mais a gente depende do outro. E aí isso vai gerar, então, uma necessidade de um contribuir com o outro. É igual quando a gente vai fazer um trabalho de escola. Se eu fizer o trabalho sozinho, não dependo de ninguém. Se eu começo a dividir esse trabalho, um faz a capa, outro faz a introdução, o outro faz o desenvolvimento, eu vou gerar uma dependência maior. E, consequentemente, um vai ter que contribuir com o outro para que o todo, né, funcione. Então, ele vai dizer assim: esse nível de especialização, o tanto que essa sociedade é dividida, vai mostrar o tipo de colaboração, que ele vai chamar de solidariedade social, entre os indivíduos. E ele vai separar esses tipos de colaboração em dois, de acordo com os tipos de sociedade. Ele vai chamar então as sociedades simples, que é as sociedades pré-capitalistas, e as sociedades complexas, que é as sociedades capitalistas. Então ele vai denominar para a sociedade simples a solidariedade mecânica e para as sociedades complexas capitalistas orgânica. Vamos explicar um pouquinho melhor. Então, a solidariedade mecânica, essa colaboração entre os indivíduos, ela é marcada por uma divisão do trabalho menor do que nas sociedades capitalistas. Então, se não há essa dependência entre os indivíduos, porque cada um faz uma parte, o que faz com que os indivíduos colaborem uns com os outros? Ao mesmo tempo que a divisão do trabalho é menor, a sociedade também é menor. E os costumes, as tradições são mais homogêneas. Então, o que ele vai chamar de consciência coletiva, que é esse senso comum na sociedade, essas ideias, né, que regem aquele grupo social, ela vai estar mais forte. Numa sociedade maior, essa consciência coletiva vai estar mais dispersa, vai ser mais fragmentada. Então, nas sociedades maiores, essa consciência coletiva é menor, mas há a divisão do trabalho que um depende do outro. E nas sociedades mais simples, essa consciência coletiva é maior. Então, não depende da divisão do trabalho, a colaboração dos indivíduos, e sim que um se identifica com o outro. Então, as próprias tradições, os costumes, né, às vezes uma única religião, vai fazer com que os indivíduos colaborem uns com os outros, independente dessa interdependência, ok? Já na solidariedade orgânica, que essa consciência coletiva é menor, vai aparecer, então, uma maior divisão do trabalho. E aí, conforme eu expliquei, quanto maior a diversidade de ocupação nessas sociedades, maior a interdependência entre os seus integrantes. Então, quanto mais eu dependo do outro, mais eu vou colaborar com o outro, ok? E aí eu trouxe então um quadro para ficar um pouco mais claro esses tipos de solidariedade. Então, lembrando que, para o Karl Marx, a gente falou que a divisão do trabalho gera a luta de classes. Para o Durkheim, a divisão do trabalho gera a solidariedade social, essa colaboração, essa cooperação entre os indivíduos. Então, na solidariedade mecânica, nós teremos sociedades mais simples, as funções dos indivíduos são semelhantes, a divisão do trabalho é bem pequena. O que predomina nessa sociedade, o que faz todo mundo andar na mesma direção, é que há um mecanismo de coerção, né, de pressão social muito forte e também uma violenta e punitiva coerção, né? Se você não cumprir aquilo, você vai ser punido. Então, o direito, né, as regras, elas vão muito mais na linha do direito punitivo. E são sociedades que têm uma economia mais simples, menos complexa. Nas sociedades mais complexas, as capitalistas, a gente vai ter funções sociais mais especializadas e interdependentes. A divisão do trabalho, então, sendo mais complexa, maior vai ser a dependência entre os indivíduos. Então, os mecanismos de pressão, eles deixam de ser essa pressão imediata pelo costume, pela tradição, e passa a ser uma coisa mais formal. Tem que ter uma mediação, né, dos sistemas de justiça, das leis. Então, é o que a gente chama de direito restitutivo, diferente do outro, que era uma questão mais punitiva. E nessas sociedades de solidariedade orgânica, a economia vai ser um pouco mais complexa. Agora, passando para o nosso terceiro autor clássico para falar sobre a perspectiva de trabalho para esse autor, a gente vai para o Max Weber. O
O Max Weber ele vai partir de pontos de vista diferentes de Marx e também de Durkheim. O Karl Marx e o Emile Durkheim, eles vão numa perspectiva mais econômica. O Max Weber vai numa perspectiva mais cultural. Então, ele vai voltar as suas análises para a questão de como os fatores culturais vão influenciar no capitalismo. E aí ele vai identificar que a ética protestante, naquele período, né, no final do século XIX, por ali, ela vai voltar-se mais para a acumulação e não para o consumo e o gasto, né, supérfluo. E essa ética protestante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente agora, é um fator cultural determinante para o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, favorece o desenvolvimento do capitalismo. Como assim? O Weber identificou que havia uma presença muito significativa de protestantes entre os empresários e os trabalhadores mais qualificados nos países que eram mais industrializados. Então, sendo assim, ele imaginou que poderia ter uma relação entre os valores protestantes e a origem ou desenvolvimento do capitalismo moderno. O argumento do Weber é de que a mudança que ocorreu, né, do catolicismo, do protestantismo, nos valores e nas atitudes, criou uma predisposição ao trabalho como uma forma de salvação da alma. Então, há toda uma mudança de ideologia religiosa sobre o que faz a salvação, o que proporciona a salvação ao indivíduo, e o trabalho entra, então, como um fator de salvação ou de demonstração dessa predestinação à salvação. Isso dentro de um contexto no qual o trabalho deixa de ser visto como algo negativo e passa a ser visto como algo positivo. Então, uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, seja porque eu vou gastar menos, seja porque eu vou trabalhar mais duro, seja porque eu não vou gastar com luxo supérfluo, vou ter um comportamento mais comedido. Tudo isso vai contribuir para uma maior acumulação de capital nas sociedades protestantes em comparação com as sociedades predominantemente católicas naquele período. E aí, então, ele vai falar um pouco sobre a relação entre esses valores protestantes e o desenvolvimento do capitalismo. Bom, são questões bastante complexas. Eu tentei resumir em poucos minutos teorias muito abrangentes, que tiveram repercussões sociais e teóricas gigantescas, mas é para você ter essa primeira noção. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou tentando ajudar vocês. Eu também tenho aqui no meu canal algumas pílulas de sociologia que eu falo dessas mesmas coisas. Tem também alguns outros vídeos que eu falo sobre o trabalho para os clássicos da sociologia. Então, estou aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Não é um assunto simples, mas também não é um assunto tão difícil da gente compreender. Então, seja por conta dessas teorias clássicas, ou por questões mais contemporâneas que a gente vai ver daqui a pouquinho, a sociologia ela busca entender o trabalho como uma categoria-chave para a compreensão da sociedade. O que é o trabalho? A palavra trabalho, né? Eu já falei um pouquinho para vocês, mas vamos reforçar um pouco mais algumas outras características do que seja o trabalho. O trabalho é uma atividade humana que ela envolve esforço físico ou mental para produzir bens e serviços. Considerando isso, um outro fator que no próprio edital do CNU está sendo cobrado é o que é o progresso técnico. O que seria o progresso técnico? Para que eu possa produzir bens e serviços, eu preciso de técnicas. Só que essas técnicas, ao longo do tempo, elas vão se desenvolvendo com as novas tecnologias, com os novos métodos de trabalho. Então, com o passar do tempo, os métodos, as técnicas vão se aprimorando nesse processo de produção dos bens e serviços. E a gente falou bastante também de uma outra palavra que está lá no edital do CNU, que é a divisão do trabalho. O que seria essa divisão do trabalho? A divisão do trabalho é a fragmentação das tarefas dentro de um processo produtivo. Então, como que é a divisão do trabalho na fábrica? Um corta,
o outro embala, o outro confere, exemplo. Então, ao longo, né, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, a gente vai aumentando essa especialização do trabalho. A gente pode falar disso do ponto de vista da educação, né, das teorias. Se você olhar os cientistas, os autores mais antigos, vocês vão ver que eles não são tão especialistas numa única coisa. Eles vão falar de diversas coisas. Pega um Da Vinci, né? Ele vai desde tudo, né? Biologia, arte, matemática, vai falar de um monte de coisa. Cada vez mais a gente tem uma tendência nas sociedades contemporâneas de especializar o conhecimento. Então, eu sou professora de sociologia. Apesar de a gente ter todo um movimento da interdisciplinaridade, a gente tem sim uma especialização muito grande do processo produtivo da educação, por exemplo, né? Então, quando a gente fala do que é o processo produtivo, uma outra categoria muito importante para a sociologia, que é muito importante que você conheça, é chamada de modo de produção. Então, eu estou falando aqui, eu já falei dos autores clássicos, falei da divisão do trabalho, falei, né, dos processos produtivos, mas para a gente entender o que é o capitalismo, que todos esses autores eles vão estudar a sociedade a partir do modo de produção capitalista. Então, as teorias, as críticas, as perspectivas sempre estão voltadas para o contexto de surgimento da própria sociologia, que é justamente o capitalismo. Então, o surgimento do capitalismo gerou uma série de transformações na sociedade, e aí uma coisa se relaciona com a outra, né? A ciência se desenvolveu e aí contribuiu para o capitalismo acumulou capitais que permitiram o desenvolvimento da ciência, uma coisa está ali relacionada com a outra, e aí surge a sociologia, tentando tentar explicar um pouco essas transformações. E aí, para a gente entender melhor esse capitalismo, a gente tem que entender o que é modo de produção. Modo de produção é a maneira como a sociedade ela é organizada para produzir os bens e os serviços. Então, como que eu produzo bens e serviços? Com a força produtiva e as relações de produção. O que são forças produtivas? Tudo que eu preciso para produzir. Dentro das forças produtivas estarão os meios de produção e o próprio trabalho humano. O trabalho humano todo mundo sabe o que é. E o que são os meios de produção? São as ferramentas, as máquinas, as matérias-primas para que eu possa produzir. Então, a força produtiva é tudo que eu preciso para produzir. Mas não é só isso. Dentro do modo de produção, eu tenho esses elementos, máquinas, equipamentos, a técnica, né, o próprio trabalho, mas eu também tenho relações. Então, essas relações, dentro do processo produtivo, elas são entre os indivíduos e dos indivíduos com os próprios meios de produção e com o próprio trabalho. Então, a gente pode dizer que o modo de produção é formado pelas forças produtivas e relações de produção, e não necessariamente de um modo de produção para o outro, a gente vai ter uma mudança significativa nos dois elementos. Vou dar um exemplo. Eu vou citar aqui para vocês o modo de produção escravista, o modo de produção tribal e o modo de produção feudal. Esses três modos de produção, as ferramentas, as máquinas são muito parecidos. Na verdade, não tem máquinas, né? É uma questão mais manual, um trabalho mais agrícola. Então, o que eu preciso para produzir é muito parecido nesses três modos de produção. Contudo, o que muda são as relações. Lá na sociedade tribal não há escravos ou servos. Todos fazem a tarefa e há uma divisão do trabalho muito simples. Já nas sociedades escravistas, eu vou ter uma relação em que quem trabalha é objeto, é propriedade do senhor. Diferente na sociedade feudal, que há um processo de codependência e de servidão. O servo pode ser até que ele tivesse uma situação até pior que determinados escravos, que, né, não quer dizer que ele estava em uma situação melhor, mas ele não era considerado um bem do senhor. Então a relação muda. Contudo, as forças produtivas eram muito parecidas. O que vai acontecer então com o capitalismo? No capitalismo, as duas coisas vão mudar. Tanto as forças produtivas quanto as relações de produção. Por isso que houve um impacto tão grande
nas relações sociais, na economia e tudo mais. É importante também a gente assinalar que no próprio edital do CNU, alguns modos de produção são cobrados: o trabalho escravizado, o trabalho feudal e o trabalho livre e desprotegido. Então ele está falando do quê? Dos escravos, não está falando da escravização do período moderno, né? A escravidão negra no Brasil, por exemplo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de sociedades, por exemplo, romanas, gregas, em que há a figura do escravo ali como princípio ali do processo produtivo, mas ainda não havia capitalismo. Quando a gente fala de colonialismo, a partir do século XVI, a gente começa a ter um declínio da sociedade feudal e o surgimento do próprio capitalismo, ok? E o trabalho feudal, que conforme eu disse, e o trabalho livre e desprotegido, que é justamente o trabalho no modo de produção capitalista. Então, ao longo da história, para poder sistematizar isso melhor, a gente vai ter então as sociedades tribais, que tudo é comum e tal, antes das sociedades escravistas, né, sociedades mais simples ali, primitivas, de primeiras, né, as sociedades escravistas, as sociedades feudais e as sociedades capitalistas, que lá no edital do CNU a gente está falando do trabalho livre e desprotegido, ok? Até aí, a gente já concluiu então a primeira parte, que a gente falou do trabalho, né, para sociologia, né, do contexto do trabalho, o que é o trabalho e tudo mais. Agora a gente vai falar da parte 2, que são as fases históricas iniciais da industrialização. Então, quando a gente fala dessas fases iniciais da industrialização, a gente não pode deixar de falar das fases até chegar nesse processo de mecanização da produção. As fases para chegar nesse ponto: artesanato, manufatura, maquinofatura e mecanização da produção. O artesanato era uma forma de produção comum, especialmente na área rural. As atividades de artesanato eram desenvolvidas nas casas dos trabalhadores, e aí surge então a manufatura clássica, que começa a criar condições para que a casa do trabalhador passe a ser uma certa extensão, né, da produção fabril. Durante a fase da manufatura, os donos das fábricas pagavam os seus empregados e familiares por peça, por lote ou outro mecanismo. Então, isso permitiu reduzir alguns custos, aumentar a produção e, consequentemente, o seu lucro. Então, passa-se de uma produção artesanal para uma produção manufaturada, com algumas fábricas produzindo em maior escala, né? E aí, só que isso também vai permitir o início de uma exploração desses trabalhadores. E a transição, então, dessa manufatura para a maquinofatura, ela muda completamente a relação que está sendo ali estabelecida entre o que é o capital e o que é o trabalho. Então, a máquina de fiar, ela vai marcar esse início da Revolução Industrial, o início do que nós chamamos de maquinofatura. Então, a maquinofatura, ela vai levar à mecanização dessa produção. Então, vamos lá. Temos artesanato, a produção manual em pequena escala. Depois a manufatura, que é uma transição entre o artesanato e as máquinas, que a gente começa a ter algumas técnicas, algumas formas de organização do trabalho em lotes. Temos a maquinofatura, que a gente vai ter então como a máquina de fiar, como um grande momento aí. E aí, consequentemente, essa mecanização da produção aumenta a eficiência na produção. Só que essa mecanização, ela vai aumentar a subordinação do trabalhador à própria máquina e ao próprio sistema capitalista. Então, isso vai então levar a gente a tentar entender como essa revolução industrial ela vai contribuir para o que nós chamamos de capitalismo industrial. Então, um dos pontos do edital é a revolução industrial e o capitalismo industrial. Então, esse do comércio, ela começa lá, como eu expliquei para vocês, a escravização, né, dos africanos, todo esse comércio, né, de pessoas, que infelizmente aconteceu, não diz respeito ao modo de produção escravista.
isso que aconteceu no Brasil já estava dentro do germe, do início do capitalismo, que é justamente a expansão marítima que vai, então, aumentar o comércio internacional nos séculos 16 e 17. Então, esse comércio ele vai aumentar extraordinariamente a riqueza dos chamados burgueses. Isso vai permitir uma acumulação de capital por parte dessa classe. E esses pequenos comerciantes, né, que a gente vai chamar ali, esse germe ali da burguesia, ela começa a acumular capital e começa então a financiar o progresso técnico e possibilitando então a instalação das indústrias que custavam caro. Então, quem tinha dinheiro para investir nesse desenvolvimento tecnológico, quem estava gerando receita, né, com o comércio internacional. Então, a burguesia europeia começa a se fortalecer, tanto é que ela vai tomar o poder, né, na Revolução Francesa, e ela passa a investir nos projetos, no aperfeiçoamento das técnicas na produção e na criação de máquinas para a indústria. Então, a partir disso, acontece que nós vamos chamar de Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela vai alterar profundamente as relações sociais e as relações econômicas que existiam a partir do século XVIII, final do século XVIII. Então, em lugar da tradicional economia agrária, vai se consolidando cada vez mais uma realidade mais urbanizada, um aumento da população nas cidades e um rápido desenvolvimento do comércio e da industrialização. Consequentemente, vai surgir uma mão de obra barata e abundante, a galera vai todo mundo para a cidade, e formada principalmente, quem é essa mão de obra barata? Os camponeses que foram expulsos das antigas propriedades comunais, que agora deixam de ser comunais e passam a ser propriedades privadas. Então, vamos colocar alguns pontos importantes para o capitalismo industrial. A acumulação de capital pelos burgueses, o consequente desenvolvimento técnico custeado por essa acumulação de capitais, o surgimento da propriedade privada, o êxodo rural. Várias coisas, então, envolvidas que vão uma coisa contribuindo com a outra e permitindo que essa mudança tão significativa acontecesse. Então, essa mão de obra barata e abundante, ela vai para a cidade, e claro que essa cidade não está preparada para receber essa mão de obra, e ela começa a ser submetida, então, a condições de trabalho insalubres, a jornadas exaustivas. Então, o trabalho nas fábricas, ele passa a ser realizado sem nenhum tipo de proteção, sem salário fixo, sem garantia do emprego, e começa assim, então, a se formar um quadro social terrível de exploração e desigualdade. Então, os próprios ideais iluministas que antecederam essa sociedade capitalista, que fizeram uma transformação política, né, que fizeram com que a própria burguesia chegasse ao poder, a Revolução Francesa, ela trouxe ideais que o próprio desenvolvimento do capitalismo vai, de certa forma, não seguir. Então, toda essa questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, num contexto de condições de trabalho extremamente precárias, uma sociedade extremamente populosa, sem condições nenhuma de sobrevivência digna. Então, vai contra, inclusive, os próprios ideais que antecederam essa transformação, né? Então, trouxe para vocês aqui um quadro mostrando dessa relação, desse desenvolvimento histórico. Lembrando que a aula aqui não é uma aula de história, tá? Eu estou tentando contextualizar aqui as questões para que você entenda de onde surgiram essas teorias, por que tem teorias mais críticas, menos críticas, o que os autores imaginam, enfim, ok? Então, inicialmente, a gente vai ter ali o capitalismo comercial, século XV até o século XVIII, resultado, então, da exploração, da expansão colonial, das colônias, né, de exploração de povoamento, e toda essa acumulação de capital vai permitir o que nós chamamos de revolução industrial. Então, a gente vai passar a partir da revolução industrial de um capitalismo comercial para o capitalismo industrial, que a gente vai situar ele aí do século XIX ao início do século XX, um período marcado, então, pelo imperialismo europeu, e a partir, então, das guerras,
mundiais, a gente começa a ter um processo, né, de crítica dessa colonização, um processo, né, que vai tendendo para uma descolonização, apesar de a gente, né, não é o objetivo aqui da nossa aula, ter várias teorias sobre um colonialismo mais contemporâneo, mas do ponto de vista do que a gente quer entender aqui, a gente vai simplificar, né? Esse quadro não foi eu que fiz, eu coloquei referência aí do lado, e então a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai chamar esse capitalismo de capitalismo financeiro, ok? E, consequentemente, a gente, né, coincidindo com essas etapas do capitalismo, a gente tem as fases da Revolução Industrial, as fases da industrialização. Então, na primeira fase, a gente vai estar marcada ali no fim do século XVIII, ali no século XIX, da máquina a vapor, do carvão e da passagem, conforme eu já expliquei anteriormente, da manufatura para a maquinofatura. Uma segunda fase, a gente vai ver então aí o surgimento da eletricidade, do motor a combustão e do início das tecnologias de comunicação, rádio, né? Posteriormente TV. Uma terceira fase, que esse autor aqui, nessa referência que eu busquei, que está aqui do lado, vai dizer de uma terceira fase, mas já há autores falando de uma quarta ou quinta fase, depende muito da perspectiva do autor, tá bom? Pode ser que apareça na prova uma quarta fase, que seja uma fase mais atual, tá bom? Se aparecer não está errado também não. E aí, a terceira fase, então, a partir da biotecnologia, da nanotecnologia, da internet, então uma fase mais contemporânea. Conforme eu já disse, também tem autores que vai dizer de uma quarta fase também, essa fase mais atual, ok? Para a gente chegar a entender a fase mais atual, um dos pontos do edital que é imprescindível para quem está aprendendo sobre sociologia do trabalho é os modelos de gestão e organização do trabalho, artigo 20, principalmente, que é o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Então, a partir da segunda metade do século XIX, né, final do século XIX, início do século XX, a gente começa a desenvolver uma área de conhecimento que a gente chama uma área científica fundamentada, então, nas normas, nas funções, para organizar essa fábrica, para organizar esse espaço produtivo. Entre essas diversas teorias que vão surgindo, uma que vai ter um destaque muito grande, você já fez curso de sociologia, ou um curso de administração, ou de economia, qualquer curso na área de gestão e de humanas, você já estudou isso que nós chamamos de Taylorismo. O Taylor, então, ele vai propor, Frederick Taylor, uma série de estratégias de produção estão baseadas no controle do tempo, especialização das tarefas, na separação e não pelo desempenho do trabalhador. O objetivo desse sistema era o quê? Aumentar a produtividade. Então, ela vai intensificar o ritmo dessa produção, aumentar o lucro dos capitalistas, né, a partir desse modelo, vamos dizer assim, de uma maior divisão do trabalho. Ele vai gerar um resultado significativo, vai aumentar consideravelmente a produção, porém, vai ter consequências históricas muito consideráveis, como, por exemplo, a própria quebra, né, da Bolsa de Nova York na década de 1920, 20 e poucos. Por quê? Porque a produção ela vai ser muito maior do que a demanda. Então, vai dar certo, porém vai acontecer uma série de críticas, né, sobre isso. Mas antes ainda de a gente falar sobre, né, as consequências disso, há uma apropriação do Taylorismo pelo Ford, que nós chamamos de Fordismo. Então, Henry Ford ele vai inovar esse processo produtivo, ele vai pegar essa ideia do Taylorismo e vai aprimorar essa ideia, vai criar a chamada linha de produção, vai produzir os modelos padronizados de carro em grandes quantidades, ele vai ter uma série de recompensas para os trabalhadores, ele vai ter uma série de estratégias para baratear os custos de produção. E aí, fora essa criação da linha de montagem, na qual os trabalhadores ficavam mais fixos, então lá no Taylor, a gente já tem a divisão do trabalho, que vai gerar uma produção acelerada, e o Ford vai
fixar mais ainda o trabalhador, que ao invés dele se movimentar ao longo da produção, ele vai ficar paradinho, o que vai se movimentar vai ser a esteira de produção, né? Então, os objetos eles vão se destacar. Cada trabalhador ele vai ficar específico numa tarefa e essa velocidade da produção vai aumentar consideravelmente, ok? Claro que isso vai gerar uma série de questões, de problemas. As próprias teorias de gestão administrativas vão começar a criticar essa mecanização da produção, essa automatização da produção do ponto de vista de desconsiderar as necessidades, né, do trabalhador. Mas tudo isso vai, ao longo do tempo, gerar, então, essa superprodução, que vai acontecer esse problema, então, lá na década de 20. E aí? E aí a gente vai ter guerra, a gente vai ter uma série de questões que vai fazer com que a gente repense esses modelos de produção. E faz com que, então, a gente busque experimentar novas estruturas produtivas, flexibilizar mais as relações de produção num princípio, né, afastando-se um pouco desses princípios fordistas a partir do que a gente vai chamar de pós-fordismo. Então, o sistema pós-fordista de organização do trabalho é um dos mais conhecidos, que vai, né, fazer de uma maneira um pouco diferente do Ford, vai ser o toyotismo. Então, o toyotismo ele tinha como característica básica a flexibilidade na produção, uma capacidade rápida de alteração dos modelos, produções e entregas mais rápidas, sem necessidade de estocagem, que a gente fala de just in time, né? A produção no tempo certo. Então, uma lógica de produção enxuta, um número reduzido de trabalhadores, bem diferente do modelo fordista, né? Então, no modelo toyotista, a gente vai ter, então, uma produção mais enxuta, que a gente chama, né? Então, enquanto no sistema taylorista fordista, o trabalhador ele se tornava especialista numa única tarefa, nesse modelo pós-fordista, acaba que o trabalhador precisa ser polivalente, multifuncional. Ele vai exercer diversas funções para que esse toyotismo funcione. E isso vai, né, repercutir até os dias de hoje. Esse modelo toyotista vai dar muito certo, principalmente na recuperação aí do pós-guerra lá no Japão, e aí vai acabar sendo reproduzido, apesar de que a gente ainda tem muitas questões, assim, resquícios, heranças do modelo fordista em diversos aspectos, mas do ponto de vista das indústrias vai ter uma mudança, né, nessa produção. Ok? Então, a gente já falou das teorias mais clássicas, a gente já falou das questões mais básicas de introdução a toda essa teoria e as questões históricas envolvidas também. E aí a gente vai precisar, então, falar um pouquinho. Eu não vou falar nessa aula dos movimentos trabalhistas, porque depende de uma aula à parte, que é um outro ponto, né, desse subtópico 2 aí, do trabalho, da psicologia, né, aplicada ao trabalho. Porém, ia demorar muito para explicar. Eu já tenho algumas aulas que falam de cidadania, de movimentos sociais aqui. Basicamente, é entender que todo esse processo, quando a gente fala de movimentos sociais, fala, né, do surgimento dos sindicatos e tudo mais, tudo isso é consequência de todo esse processo que eu já mostrei para vocês de exploração do trabalhador. E aí, todas as teorias mais críticas que vão falar desse processo de exploração vão indicar, então, que esse processo existe. Isso vai influenciar nos movimentos sociais, nas lutas pelos direitos, toda essa questão, essa precarização do trabalho, que desde sempre vai, então, suscitar a luta por direitos dos trabalhadores. É uma aula à parte que a gente precisaria fazer sobre essa questão, mas é importante pensar que tudo isso que eu falei, todas essas questões que eu levantei, vão levar, então, aos movimentos dos trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho, ok? Mas não, apesar de todos esses movimentos contribuírem sim para a melhoria das condições de trabalho, a gente não vai ter uma solução. E a partir, né, principalmente do avanço das novas tecnologias, né, a gente começa a ter algumas questões, algumas crises com relação ao trabalho no contexto atual, que é também um dos últimos subtópicos aí desse
segundo tema, né, dentro do trabalho, da psicologia associada ao trabalho. Então, a gente vai ter o desemprego estrutural, as novas tecnologias e a flexibilização, informalidade, terceirização e precarização das condições de trabalho. Todos temas que constam nessa parte do conhecimentos específicos do bloco 4. Então, esses processos, para a gente explicar melhor essas questões que estão aí, os processos que são implantados a partir do último quarto do século XX, mais ou menos, resultaram no aumento do desemprego em diversas nações industrializadas no mundo. Então, que contexto é esse? Então, cada vez mais uma participação, né, que a gente chama de liberalização econômica do capital, então possibilitou maior participação do capital, especialmente estrangeiro, em setores que antes eram regulados pelo Estado, o incremento tecnológico que vai automatizar as tarefas e as mudanças na própria relação de trabalho, que é consequência, então, dessa questão econômica e tecnológica, que é a terceirização, o trabalho temporário e assim por diante. Então, essa liberalização econômica e essa tecnologia, elas vão começar a fazer o que nós já citamos, né, anteriormente, o desemprego estrutural. Ou seja, postos de trabalho somem a partir da automatização, da mecanização de determinadas tarefas. Ao sumir esses postos de trabalho, essa mão de obra disponível vai ficar um longo período sem ser absorvida. Então, não surgiu um novo posto de trabalho para essa mão de obra em específico, a não ser que ela se qualifique, a não ser que ela busque uma qualificação, mas não depende só dela. A gente sabe disso, que a sociedade não é tão assim, não gera tantas oportunidades para as pessoas. Então, o crescimento dessas condições mais precárias, o trabalho subcontratado, temporário, economia informal, é consequência desse desemprego estrutural. Então, o desemprego estrutural são aqueles postos de trabalho que eles, né, desaparecem e aquela mão de obra ela não consegue ser absorvida, pelo menos não num curto prazo. Há também o deslocamento dessa mão de obra, né? Se por um lado a gente tem a automação, né, nos espaços de trabalho, como bancos e tal, que vai eliminar esses postos de trabalho, né, para esses trabalhadores. Por outro lado, alguns setores mais qualificados, como da tecnologia da informação, por exemplo, vai faltar gente. Então, a gente desloca essa mão de obra de um trabalho para o outro, mas não necessariamente a sociedade vai dar condições para que esse montante de indivíduos, né, para que essas pessoas, para que esse grupo, ele consiga se qualificar, certo? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui bastante coisa e eu falei só de 2 subtópicos do edital sobre esse tema do trabalho, né, dentro do conhecimento específico. Mas tudo que eu falei aqui te dá condições para pensar em outros assuntos mais contemporâneos, mais complexos. Questões mais voltadas para as legislações trabalhistas, é importante que você busque, então, quais são as leis citadas no edital. Ao longo dessa semana, eu vou produzir alguns materiais e eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. E eu pretendo, na semana que vem, fazer uma aula só de resoluções de questões e também disponibilizar um material muito interessante para vocês fazerem as últimas revisões, né? Tá chegando próximo aí da data, então esse último mês antes da prova eu vou disponibilizar alguns materiais dessas aulas que eu apresentei aqui para vocês e eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha curtido as últimas aulas. Essa é a 5ª aula que eu postei para vocês e eu te espero na semana que vem para as resoluções de questões. Até lá!